só estamos aqui nesse lugar porque o Senhor nos trouxe aqui. Amém? Glória a Deus. É bom sabermos que nós servimos a um Deus que zela pelo teu filho, pela tua filha. Um Deus que, apesar de toda e qualquer situação, nada foge do controle do nosso Deus. Amém? Ele é aquele que está no controle de todas as coisas. Gostaria de estar hoje compartilhando uma palavra do Senhor para os irmãos. Já desde esse momento, já quero agradecer a Deus a vida de cada visitante essa noite. Vocês venham se sentir felizes, contentes e alegres na casa do Pai. Deixa a palavra do Senhor hoje falar ao teu coração. Abra os seus ouvidos para você ouvir a mensagem que Deus tem para você nessa noite. A palavra de Deus, quando ela vem aos nossos corações, quando ela vem de encontro à nossa vida, é porque Deus se importa conosco. Então Deus se importa com você. Deus se importa comigo. Deixa Deus falar ao teu coração nesta noite de hoje, através dessa mensagem. Abre seus olhos espirituais para você enxergar aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Abre o teu coração para guardar a palavra do Senhor no teu coração. Por quê? Porque é ela quem vai nos dar a direção. É ela que vai nos dar um caminho. É ela que vai nos dar um norte. É ela que vai, muitas vezes, encher o meu e o teu coração de alegria por saber que existe um Deus que é na minha vida e é na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus ali na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Deixa eu ver se é assim mesmo aqui. Só deixar o endereço daqui. Guarde essas escolhas. Só um minuto que eu vou estar passando aqui o endereço da nossa mensagem hoje. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14. Nós vamos estar lendo até o versículo de número 17. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes sem temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Somente até aqui por enquanto. O tema dessa mensagem para a minha vida e para a sua vida é ser guiados pelo Espírito. Primeiramente, nós precisamos sabermos quem é esse Espírito pelo qual nós estamos falando. Esse Espírito, ele é o Espírito Santo de
Deus. A presença do Espírito ela é falada desde a fundação do mundo, desde a criação de todas as coisas. O Espírito Santo de Deus ele já existia. Porque ele era o próprio Deus. Se você olhar ali no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo número 2, diz assim que quando Deus iria começar a criar todas as coisas, porque a terra ainda era sem forma, a terra ainda era vazia, no versículo número 2 do primeiro capítulo de Gênesis, diz assim que o Espírito ele pairava sobre a face das águas. Ou seja, ele já estava em movimento, ele já estava analisando a obra que o Pai iria fazer. Diz a história de que o Espírito Santo ele pairava sobre as faces das águas, e se nós formos analisarmos a presença do Espírito Santo de Deus, ela se encontra em diversas passagens do livro da Bíblia, através de uma ação ou através de uma manifestação do Espírito de Deus. Então o Espírito Santo ele tem essas duas ações: manifestação e ação, usando também nossas vidas para serem guiados também. O profeta Isaías mesmo, ele foi um profeta que mais profetizou acerca da vida do Mestre, da vida do Messias, da vida de Jesus. E o profeta Isaías então, ficou reconhecido como profeta messiânico, porque ele mais profetizou acerca da vinda de Jesus sobre a face da terra para salvar a humanidade, para salvar a população. Ele foi o profeta que mais falou da vinda do Salvador da humanidade. O profeta Isaías então ele chegou a declarar que o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele, e que o Espírito do Senhor iria levar ele a proclamar o Evangelho, para levar salvação para vidas que muitas vezes estavam escravizadas pelos pecados, escravizadas ali muitas vezes ali pelo inimigo sobre as suas vidas. Então Isaías diz assim que o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele, para poder fazer com que as pessoas enxergassem os planos de Deus sobre a vida de cada pessoa, de cada ser humano. O próprio rei Davi mesmo, quando pegou com Batseba, quando cometeu o adultério, ele orou a Deus para que Deus não tirasse o Espírito de dentro dele. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos testifica de todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que nos instrui de todas as coisas. O Espírito Santo ele estava presente no batismo de Jesus. Olha que coisa linda. Jesus se batizando nas águas, de repente ele vê a voz de Deus lá dos céus, se alegrando com o batismo do Filho, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E de repente o Espírito Santo ele desce em forma de uma pomba, pousa sobre Jesus, e ali então ele leva Jesus ao deserto, porque ali Jesus seria provado pelo inimigo sobre a vida dele. Então ele é como se o Espírito Santo estivesse falando para o próprio Deus, que é Jesus, falando assim: estamos juntos, estamos aqui, estou para te fortalecer, estou para colocar as minhas palavras na tua boca, eu estou aqui para falar que você não está sozinho, porque nós estamos juntos, eu e você somos um. Então o Espírito Santo ele tem um grande papel nas nossas vidas. Aliás, ele é o próprio papel da nossa vida, o Espírito Santo de Deus. E ali o Espírito Santo então leva Jesus ao deserto, porque ele seria atentado pelo diabo, o inimigo das nossas almas, porque muitas vezes é isso que o inimigo faz. Ele nos leva para o deserto, nos leva para os lugares áridos, nos leva para os momentos de tribulação, para testar a minha e a sua alma, para testar a minha e a sua vida. E se eu e você, se nós não formos sido guiados pelo Espírito Santo de Deus, o inimigo muitas vezes ele muda a nossa mente, ele muda a nossa trajetória, ele tira o nosso foco. Por isso que nós temos que ser sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus.
Para quê, pastor? Para não sermos enganados pelo maligno. Porque o maligno ele parece, mas não é. Ele parece ser bom, mas não é. Ele parece te oferecer algo, mas ele não tem nada nem para ele. Como é que nós oferecemos algo que nós não temos? Então, a Bíblia diz assim que o inimigo ele é o pai da mentira. Ele é o mentiroso. Ele é o enganador das nossas almas. Então, ele fantasia um mundo nos oferecendo, sabendo que ele não é dono de nada. Por quê? Porque o nosso Deus é o dono da prata, o dono do ouro, o dono de tudo, o dono do mundo, o dono de todas as criações. Ele mesmo chegou ali no deserto para tentar Jesus, e ele fala assim para Jesus, ele leva ele no pináculo, num lugar alto, e ele fala assim: está vendo tudo isso? Tudo isso aqui eu vou te dar se você prostrado me adorares. E Jesus, ele chega, o Espírito Santo, ele fala assim: eu conheço a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim que nós devemos nos prostrar somente na presença do nosso Deus. Então, se Jesus muitas vezes não tivesse cheio do Espírito Santo, que apesar de Jesus ele sendo 100% homem, mas também sendo 100% Deus, ele também estava sujeito a falhas. Porém, ele não falhou. Ele ficou firmado na palavra de Deus. O inimigo vai mais uma vez, tenta Jesus, falando para ele assim: olha, você já está com fome, você já está há 40 dias, 40 noites em jejum, não come nada. Por que você não pega essas pedras e não transforma em pão? Jesus, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, ele chega para o inimigo e fala assim: nem de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra de Deus. Porque o inimigo, muitas vezes, ele chega na minha vida, chega na sua vida e fala assim: você está passando por uma situação tão ruim, você está passando por uma situação tão difícil, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Olha, vai melhorar. Você não está com vontade de fazer isso? Jesus, ele estava com fome. Era como se o inimigo estivesse falando para Jesus: você não está com fome? Por que você então não transforma essa pedra em pães? Ou seja, por que você não deixa de confiar em Deus e faz o que eu estou te mandando? Jesus, ele cheio do Espírito Santo, então ele dá essa resposta: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, quando vinha esse propósito do maligno sobre a minha vida e sobre a sua vida, olha, não é mais fácil você fazer isso? Olha, por que você não faz isso? Você não está com vontade de fazer isso? Se verdadeiramente eu estou com vontade de fazer isso, mas eu vou ficar firme na palavra de Deus. Mas olha aí, se você fizer isso, não vai ser melhor para você? Você já não vai resolver a sua situação? Eu prefiro acreditar e confiar e esperar pela vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável ao meu coração e ao seu coração. Então o próprio Jesus, quando ele cumpriu o seu papel também aqui na terra, ele estava prestes a subir o céu. Jesus então ele fala que ele iria subir aos céus, mas ele iria rogar ao Pai, iria rogar a Deus, para que o Espírito Santo então descesse e tomasse o lugar de Jesus aqui na terra. Porque antigamente quem andava com os discípulos era Jesus, e Jesus ensinando os discípulos aquilo que deveria fazer e aquilo que não deveria fazer. Mas ele então fala assim: agora eu vou subir ao Pai, mas eu vou rogar a Deus para que Ele envie alguém para destruir, para guiar vocês sobre a face da terra. E Jesus então estava dizendo para os seus discípulos assim, para os seus seguidores: olha, eu vou subir, mas vai vir alguém que vai guiar vocês. Abre os ouvidos para esta pessoa que vai descer dos céus e vai guiar a vida de vocês. Porque se vocês der ouvido a eles, é eles que vai te conduzir à terra prometida. É eles que vai te conduzir aquilo que Deus tem para a vida de vocês. É eles que vai fazer vocês alcançar as promessas que o Senhor tem prometido para o povo que é seu.
E Ele não só vai guiar, mas Ele também vai fazer morada dentro de vocês, dentro daqueles que se tornarem filhos de Deus. Jesus ainda fala assim aqui, esse Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito que o mundo não pode receber. Por quê? Porque o mundo não conhece. Quem não conhece as coisas de Deus, não sabe dos planos de Deus. Só quem é filho, só quem se torna filho de Deus, é que Deus revela os seus planos para ele. Mas aqueles que são filhos, ele conhece. Por quê? Porque quando nós nos tornamos filhos, o Espírito Santo ele começa a habitar dentro de nós. E Jesus ele fala assim, que ainda que quando o Espírito descesse, ele iria convencer o homem do pecado, ele iria convencer o homem da justiça e do juízo. Como assim, pastor? Jesus iria pedir para o Pai enviar o Consolador sobre a face da terra para ele convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça? Como assim? Ele convencerá o homem do pecado porque muitos, Jesus fala assim, ele vai convencer o homem do pecado porque muitos ainda não creem em mim. Muitos ainda não creem no que eu digo. Muitos ainda não creem na promessa de Deus. Então ele vai convencer o homem que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele vai convencer o homem da justiça, por quê? Porque eu vou subir ao céu, porque eu sou justo, e eu vou subir ao lado do Pai. Então eles vão ver que eu sou justo e vou subir ao lado do Pai para poder morar com Ele. Agora ele vai convencer o homem do juízo. Como do juízo? Porque o príncipe deste mundo, Satanás, ele está julgado, e todos verão que um dia a palavra de Deus irá se cumprir. Então Jesus já estava falando para os seus discípulos de todo aquilo que irá acontecer sobre a face da terra. Então o papel do Espírito Santo é convencer daquilo que está certo e daquilo que está errado sobre o mundo, sobre a vida, sobre a sua vida. O papel do Espírito Santo é nos ajudar nos momentos de fraqueza. O papel do Espírito Santo é nos consolar nos momentos de dores. O papel do Espírito Santo é de nos exortar quando nós erramos. Olha, está vendo aquilo que você fez? Você acha que está certo? Você acha que está errado? O que você acha? O que a sua consciência diz quando você fez aquilo? Está certo ou está errado? Esse é um dos papéis do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é de nos lavar, é de nos regenerar, é de nos renovar, é de fazer em nós uma nova criatura. A palavra do Senhor diz assim que aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na vida daqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo, então, é o próprio Deus, resumindo aqui para mim e para você nesta noite. O Espírito Santo é o próprio Deus se revelando ao homem de quais são os propósitos dele sobre as nossas vidas. Na vida daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Por isso que a palavra que nós lemos aqui nesta noite, que está lá em Romanos, nós lemos que o Espírito Santo, ele nos deu um novo Espírito. Deus nos deu um novo Espírito. Não um espírito de escravidão para nós vivermos outra vez em temor, mas nos deu um espírito de adoção. Hoje diz assim, ó, tu és meu, eu te adotei, eu te amei, eu te tirei do lamaçal do pecado e para te dar a luz. É eu que tenho novas coisas para te dar. É eu que devo ser o guiador da sua vida, o guiador da sua alma, pelo qual você pode me chamar de Abba Pai, ou Paizinho querido, meu Pai. Então sou eu que devo ser o seu guia. O Espírito Santo, então, ele
testifica com o meu espírito e com o seu espírito, dizendo que Ele é Deus e que nós somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus e quer ser guiado pelo Espírito de Deus, tem que ser deixado ser guiado pelo Espírito. Não adianta eu e você falando assim: agora eu sou de Deus, mas eu faço o que eu quero. Agora eu sou de Deus, agora eu faço aquilo que Deus quer. Independente se eu mesmo gostar ou não, eu tenho que fazer aquilo que é do agrado do meu Senhor. Se eu e você, se nós continuarmos fazendo aquilo que é do meu e do seu agrado, mas que não é do agrado do nosso Deus, nós estamos caminhando para um abismo. Quando uma pessoa cai nesse abismo, não tem volta, não tem mais solução. Por isso que o Espírito Santo é aquele que está aqui nesta noite, convencendo e falando ao meio do seu coração: deixa eu ser o teu guia, deixa eu ser o seu pai, deixa eu ser o seu instrutor, deixa eu conduzir você onde eu quero que você vá. Eu tenho palavras de vida eterna, eu tenho palavras de salvação, eu tenho palavras de cura, eu tenho palavras de libertação, eu tenho tudo de bom para você. Como foi falado, a palavra de Deus e a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Eu tenho coisas boas para você. Aqui, no finalzinho do capítulo 17, diz assim: que se nós padecermos com Ele também sejamos glorificados. Ou seja, comigo você vai passar luta, vai passar tribulação, vai passar por momento difícil também, mas o meu nome também vai ser glorificado. Por quê? Porque eu vou te exaltar, porque eu também vou te transformar, porque eu também vou te guiar, eu vou te regenerar, eu vou te lavar. Nos momentos de dores eu estarei com você, no momento de sofrimento eu estarei contigo, no momento de consolo eu estarei enxugando as tuas lágrimas. Então deixa eu ser seu guia, deixa eu ser o seu instrutor. Se eu e você, se nós queremos ser os bem-sucedidos na vida, quando fala bem-sucedido não é rico, quando fala ser bem-sucedido é ser bem em todas as coisas, na área profissional, na área familiar, na área sentimental, ser bom pai, ser boa mãe, ser bom esposo, ser boa esposa. Então deixa eu ser o seu instrutor, deixa eu guiar a sua vida, deixa eu fazer você ser pessoa bem sucedida. Eu tenho planos para a sua vida, mas só que Deus, Ele é um Deus educado. Ele não é um Deus que arromba a porta, Ele é um Deus que Ele bate, Ele é um Deus que pede permissão. Imagine um Deus sendo o Criador, pedindo permissão para a criatura que Ele fez para poder entrar em seu coração, para Ele poder entrar no meio do seu coração. Por isso que quando as pessoas falam assim: Deus não pode fazer, Ele não pode chegar lá e fazer, pode, mas Ele faz, não. Por quê? Porque Ele respeita o princípio, Ele respeita a minha vontade e respeita a sua vontade. Por isso que Ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, se você abrir uma brecha, se você me dar espaço, eu vou entrar na sua vida, eu vou cear na sua mesa e você vai cear comigo. Ou seja, eu vou começar a participar da sua história, da sua vida, da sua situação, e nós iremos partilhar das mesmas coisas. Então você que está muitas vezes nessa noite fala assim: pastor, eu já fiz tantas coisas e não deu certo. Você já tentou Jesus?
Você já perseverou em Jesus? Você já perseverou no Evangelho? Ou você foi até certo ponto, não deu certo e você desistiu? Você parou, porque as coisas não aconteceram. Agora, será que você deixou ser guiado até onde você parou? Ou você foi até onde você parou e falou assim: para mim chega, eu vou agora seguir meu próprio caminho, e eu vou deixar Deus seguir o caminho dele? Será que foi isso que aconteceu? A palavra do Senhor diz assim que se eu e você, se nós se desviarmos do caminho, nós devemos voltarmos para trás, se arrependermos dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e voltar a praticar as primeiras obras. Ou seja, lembra de quando você estava andando e parou? Hoje eu quero te dar um recomeço, fazer você voltar atrás, se arrepender e voltar a caminhar comigo. Só que agora, deixa eu guiar a sua vida, deixa eu ser diferente, deixa eu ser Deus na sua vida, deixa eu mostrar para você planos que eu tenho para a sua vida. É isso que Deus está falando ao meu e ao seu coração nesta noite, que o Espírito Santo quer ser o meu e o seu guia. Eu e você, nós só vamos vivermos a palavra de Deus em nós quando nós obedecermos a Ele. Não adianta a palavra de Deus falar assim: ó, aquele que fez não faz mais, e eu continuar fazendo. Se eu falar assim, ó, até aqui eu fiz tudo que desagradou a Deus, mas agora não foi daqui para frente, tudo que vai agradar a Deus, as coisas se tornam diferentes. As coisas começam a mudar, as coisas começam a se transformar. Por quê? Porque nós nos tornamos obedientes daquele que quer obediência nas nossas vidas. Deixa Deus ser o seu guia. Deixa o Espírito Santo guiar você. Quando nós nos rendemos ao Senhor, nós recebemos aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. Você que muitas vezes tem pensado em desistir, já desistiu. Você que muitas vezes tem falado assim: Deus, Ele não tem planos na minha vida. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando Deus começa uma boa obra na minha vida e na sua vida, Ele é fiel para completar. Se Deus falar para mim e para você que Ele tem planos, acredite, confie, não duvide da palavra de Deus. Os grandes profetas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, só tiveram sucesso em suas vidas porque deixaram ser guiados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. E ali houve transformação, houve cura, houve manifestação do Espírito, houve bênçãos, maldições foram transformadas em bênçãos, doenças foram transformadas em curas, demônios foram expulsos, coxos foram ali sanados, surdos voltaram a ouvir, cegos voltaram a enxergar, porque tudo deixou de ser guiado e tudo deixou a palavra de Deus entrar em seu coração. Se você nessa noite quer ser bem sucedido, se você nessa noite você quer continuar a receber as promessas de Deus sobre a sua vida, se você nessa noite quer ver a transformação que Cristo faz na sua vida, deixa Ele guiar você, deixa Ele te conduzir pelo caminho que Ele quer, e você vai ver aonde é que você vai chegar. A palavra de Deus assim diz lá no Velho Testamento, Deus ele fala assim: olha, eu coloco dois caminhos na vida de vocês. Vocês têm dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do mal vai levar vocês para a destruição, o caminho do bem vai levar vocês para a vida eterna, para a salvação eterna.
para as bênçãos que eu tenho para vocês. E aí Deus ele fala assim: olha, eu vou aconselhar vocês. Se eu fosse vocês, eu ia pelo caminho do bem. Por quê? Porque ela tem bênção, tem cura, tem salvação, tem libertação. Agora, se vocês escolherem o caminho do mal, já é uma opinião sua. Eu não posso intervir. Qual caminho eu e você escolhemos seguir? O caminho do bem ou o caminho do mal? Se for o caminho do bem, tem que deixar de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque pelo caminho do mal é o caminho que nós já trilhamos. É o caminho que é contra a vontade do Senhor. Amém? Deixa Deus ser Deus na sua vida e você vai ver o que irá acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Essa